7 fundos imobiliários para nunca mais vender. Fundos imobiliários pensando em aposentadoria, seja no médio e longo prazo, dependendo, é claro, da sua quantidade de aportes. E são fundos imobiliários um pouco mais conservadores, justamente por esta finalidade, né? Pela aposentadoria, pensando numa aposentadoria futura. Ou seja, não tem tanta volatilidade assim nos preços das cotas comparado a outros fundos imobiliários. Os dividendos é muito considerável também, paga ótimos dividendos, apesar que tem outros que pagam mais no mercado, mas te dá um pouco mais de segurança, né? Mais consistência ali na hora de você montar a sua carteira de fundos imobiliários, até porque estamos falando aqui de estratégia de aposentadoria. Mas antes de tudo, pessoal, antes de irmos para o conteúdo aqui, gostaria de falar um negócio muito importante. Não assista este conteúdo aqui somente para pegar diquinhas, pular o vídeo, só ver qual que é o ativo ali que eu vou apresentar. Veja todo o conteúdo, é um conteúdo ali de 8 a 10 minutos, você pode assistir ali. Faça esse favor para a sua disciplina, para o seu conhecimento, para a sua educação. Isso é muito importante para a sua trajetória como investidor. Então vamos lá, pessoal, vamos começar falando aqui do nosso conteúdo principal. 7 fundos imobiliários pensando numa estratégia de aposentadoria, que são um pouco mais conservadores, pagam ótimos dividendos e tem aquela constância ali também permanente em relação à valorização das cotas. E o primeiro fundo imobiliário que eu gostaria de falar para vocês aqui é o Kinea Renda Imobiliária, de código na bolsa KNRI11, é muito famoso no mercado financeiro este fundo imobiliário aqui. Inclusive ele manteve ali por muito tempo e até hoje um dos maiores fundos imobiliários da bolsa em termos de valor patrimonial, né? Depois os fundos imobiliários de papéis foram superando, mas de tijolos é um dos principais no mercado financeiro. E o KNR11 ele tem 21 propriedades, porque exatamente aqui é um fundo imobiliário do tipo tijolo, só que ele é de segmento híbrido, porque ele tem 13 edifícios comerciais ali, que são as lajes comerciais, né, escritórios, e 8 centros logísticos, diversificando aqui o seu portfólio, que é excelente para o investidor, né? Tem uma parte no centro logístico e outra aqui de escritórios, que tem renda imobiliária sobre seus ativos. Sobre os números atuais de mercado, o KNR11 ele está com preço atual por cota de R$ 142,30, pagou um dividend yield ali de um pouco mais de 8%, sendo aqui 8,43%. Não é um dividend yield alto aqui comparado a outros do mercado, mas é mais de 8%. E é considerável então em relação aqui a um fundo imobiliário de tijolos. O seu PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, que indica ali se o preço está justo da cota, ele mostra que está descontado, né? 0,88 mostra ali que tem aproximadamente 12% de desconto no mercado. O patrimônio deste fundo imobiliário passa de 4,5 bilhões, né? 4,55, para você ver o tamanho deste fundo imobiliário no mercado financeiro. E atualmente conta com mais de 294 mil investidores registrados na B3 investindo no KNR11. Só para mostrar aqui a variação, né, das valorizações das cotas, eu peguei esse gráfico aqui dos últimos 5 anos, ele é um gráfico consolidado, já pegando os preços das cotas mais os dividendos. Aí você vê que tem essa constância ali em relação à valorização das cotas. Tem as variações no meio do caminho porque é muito comum no mercado de renda variável, isso é normal. Já o nosso segundo fundo imobiliário aqui, ele é muito parecido com esse que eu acabei de apresentar. Ele é do tipo tijolo e de segmento híbrido, que é o Alianza Trust Renda Imobiliária, de código aí na bolsa, ALZR11. E eu também trouxe aqui este gráfico para mostrar para vocês como que é a divisão do seu portfólio, para você ver ali que ele é de segmento híbrido. Ele tem ali quase 90% distribuído praticamente em partes iguais, em edifícios comerciais, galpões logísticos secos e renda urbana. Os outros 10% aqui, 12% aproximadamente, em data center e galpões logísticos refrigerados, para você ver toda a diversificação ali deste fundo. Já sobre os números atuais de mercado, ele também aqui na base 100, né, na base 100 de mercado, R$ 97,44 é o preço da cota atual. O dividend yield é de 10,26%, já passa de 10% aqui, o yield um pouquinho melhor do que o anterior que eu apresentei. E veja que o PVP dele aqui não está tão descontado assim, justamente porque são fundos imobiliários um pouco mais conservadores, um pouco mais consistentes ali em relação aos seus preços das cotas. O patrimônio do FII passa de 1,2 bilhões de reais, também é um fundo imobiliário considerável aqui em relação a tamanho de mercado, e atualmente possui aqui um pouco mais de 150 mil investidores registrados na B3, para você ver também que tem bastante pessoas aqui, bastante investidores que investem nesse fundo. E da mesma forma que eu apresentei no fundo imobiliário anterior, esse aqui é o comportamento gráfico, né, da valorização das cotas mais os dividendos dos últimos 5 anos. Vou apresentar em todos os fundos imobiliários este gráfico aqui para você ter essa informação. Então passa um pouco mais de segurança realmente para o investidor ali no médio e longo prazo, né? Essa constância de valorização sempre em crescimento, tem as variações normais ali no meio do caminho, mas contando a valorização das cotas e os dividendos, você tem sempre ali um retorno positivo. Já o nosso terceiro fundo imobiliário aqui, agora eu vou apresentar 2 do setor logístico, também do fundo de tijolos, que aí tem essas características de serem mais consistentes. É o HGLG11, é um dos principais fundos imobiliários na bolsa
bolsa do setor logístico. Todo mundo conhece, todo mundo que investe na bolsa já ouviu falar aqui do HGLG11. Em relação ao seu portfólio, que é todo concentrado no setor logístico, ele conta aqui atualmente com 26 propriedades, sendo a maior concentração aqui no estado de São Paulo, com 16 galpões logísticos. Já sobre as informações de mercado atuais, está com preço atual por cota de R$ 155,85, o dividend yield aqui passa de 8%, muito parecido com o primeiro que eu apresentei. Seu PVP também não tem tanto descontos assim, né, em relação a essas características que eu já falei nesse vídeo, 0,96 aqui para o HGLG11. O patrimônio do FII é quase 5,5 bilhões de reais, para você ver o tamanho deste fundo imobiliário, né, do setor logístico, o HGLG11, e quase 500 mil investidores atualmente no mercado financeiro investem neste fundo. E este aqui é o gráfico dos últimos 5 anos, em relação à variação da cota e também a distribuição de dividendos. E esse aqui é um pouco mais constante ainda em relação à valorização. Ó, veja que dá mais segurança ainda para o investidor investir num fundo imobiliário desse. Já o nosso quarto fundo imobiliário, lembrando que são 7, esse é também do setor logístico, conforme eu falei anteriormente, que é o BTLG11, né, um fundo imobiliário de logística do BTG Pactual. Ele conta atualmente com 26 propriedades, né, 26 galpões logísticos locados para os seus inquilinos, com a maior concentração aqui no estado de São Paulo, com 21 unidades, e também tem outros estados aqui, cada um com uma unidade. O preço atual por cota dele está na casa ali de R$100, né, R$100,03, com uma nota de 100 conto você consegue comprar aqui este fundo imobiliário, uma cota, e já receber dividendos. O dividend yield dos últimos 12 meses que ele pagou é de 9,37%. Também não é um dos maiores do mercado, né, conforme você sabe, a maioria estão pagando ali próximo de 1% ao mês, principalmente dos fundos de papéis, mas é um dividend yield considerável aqui de quase 10%. O seu PVP está 0,96, é igual ao outro anteriormente que a gente apresentou. O patrimônio do FII aqui, ó, 4,5 bilhões de reais aproximadamente, conta atualmente aqui com 376 mil, um pouquinho mais aqui de investidores registrados na B3. E aqui mais um comportamento consistente em relação aos preços das cotas mais os dividendos, ó, dos últimos 5 anos, muito parecido com o outro anterior, o HGLG11. Vamos agora para o nosso quinto fundo imobiliário, hein? Se você estiver gostando deste conteúdo aqui, desses ativos que eu estou apresentando, já deixa o seu curtir aqui para você não esquecer, beleza? E esse próximo aqui é do setor de shoppings, também é muito clássico ali, um fundo imobiliário de tijolos, que é o XPML11. Inclusive ele é o segundo maior fundo imobiliário em termos de quantidade de investidores que investem nesse fundo imobiliário aqui. Ele só perde para o MXRF11, vou mostrar para vocês aqui mais à frente. E essa aqui é a diversificação do seu portfólio em relação aos seus imóveis, né, separado ali pelos estados brasileiros, com a maior concentração no estado de São Paulo, mas tem vários outros estados também, ó, com 4 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, depois Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte. O preço atual por cota do XPML11 também é na base 100, ó, R$ 104,72. Por este valor você já investe aqui, ó, em um monte de shoppings espalhados pelo Brasil todo. O dividend yield já é um pouco maior em relação aos anteriores, ó, 11,41%, pagou nos últimos 12 meses para os investidores. O PVP, ó, 0,89, também muito interessante, tem um desconto de aproximadamente ali 11% em relação ao preço justo deste fundo. O patrimônio do FII automaticamente também é grande, ó, também é maior, 6,65 bilhões de reais. Conforme eu disse anteriormente, quase 600 mil investidores atualmente investem nesse fundo imobiliário, ó, 582.776. E o comportamento do mercado nos últimos 5 anos do XPML11, somando aqui o preço da cota mais os dividendos, é esse que está aparecendo na tela, ó, bem consistente também em relação às valorizações, entregando valorização nesse período. O próximo da lista aqui, que seria o nosso sexto fundo imobiliário, também do segmento de shopping, conforme eu disse anteriormente, é o HGBS11, que é o Red Brasil Shopping, da gestora Credit Suisse, que é o mesmo do HGLG11. Esse aqui é o seu portfólio, com 19 shoppings espalhados pelo Brasil, mas a maior concentração aqui com 14 unidades no estado de São Paulo. Sobre o preço atual da cota, que é um pouco maior em relação aos anteriores, quase R$200, ó, R$ 193,83, só que o dividendo você vai receber proporcional ao valor investido, né? Neste caso aqui é 10,14%. Então você vai receber, no caso, se você tiver uma cota, 10% ali de R$ 193,83 por cada cota. O seu PVP, que é o indicador aqui do preço justo da cota, está em 0,90, ou seja, 10% ali aproximadamente de desconto em relação ao preço justo aqui do HGBS11. O patrimônio do FII também é considerável, né? Quase 2,8 bilhões de reais, e conta aqui com 126.192 investidores registrados na B3 atualmente. Esse aqui é o comportamento do FII, né? O desempenho do FII dos últimos 5 anos em relação ao preço e aos dividendos. Veja que tem um pouco mais de variações, mas sempre tendendo aqui para a valorização dos investidores, né? Quem investiu nesse fundo aqui nos últimos 5 anos. E o nosso último fundo imobiliário aqui da lista, o nosso sétimo fundo imobiliário, é diferente de todos esses que eu apresentei. Eu apresentei 6
3 fundos imobiliários do tipo tijolos, né? Segmento, 2 do segmento logístico, 2 do segmento de shoppings e 2 do segmento híbrido, né? Principalmente ali em lajes comerciais. E esse aqui é do tipo papel, que eu não poderia deixar da lista, é claro, que é o MXRF11, né? O clássico MXRF11, um fundo de papel, paga ótimos dividendos e é o maior fundo imobiliário em números de cotistas, né? Em número de investidores da bolsa. E veja aqui que ele não é exatamente um fundo de papel, ele é de segmento híbrido porque ele tem vários negócios dentro do seu portfólio, só que a maior concentração é realmente contratos de recebíveis, por isso ele é predominantemente um fundo imobiliário de papel. E este fundo imobiliário, é claro, é da base 10, o MXRF11 custa atualmente R$ 9,13, muito acessível para praticamente todos os brasileiros já começar a receber dividendos em função dele. E ele paga ótimos dividendos, né? O dividend yield aqui quase 13% nos últimos 12 meses, que seria mais de 1% ao mês. É um excelente dividendo aqui para um fundo imobiliário e já isento de imposto de renda, né? Você não paga imposto de renda pelo dividendo recebido. Logo, seu PVP praticamente não tem desconto, ó, 0,99, porque você está comprando realmente aqui pensando na renda, né? Na renda passiva mensal, que seriam os dividendos. E conforme eu disse anteriormente, impressiona a quantidade de investidores neste fundo, ó, 1.273.000 investidores aqui arredondando, atualmente no mercado financeiro, investem no MXRF11. E eu quis mostrar aqui o MXRF11 porque você pode ali ter um alto rendimento também em relação aos outros que eu apresentei, um alto rendimento em termos de dividendos, que você pode ali também aproveitar esse altos dividendos para reinvestir e fazendo aquela bolinha de neve ali para se tornar algo significativo lá na frente, seja você que é maior de idade ou se você que é pai e está pensando ali em montar uma carteira para o seu filho. Inclusive, ó, preste atenção, eu gravei um vídeo aqui no canal ensinando como você reinveste os dividendos de uma forma que você ganha um dividendo a mais todo mês. E a estratégia pega justamente o MXRF11, que você consegue amarrar com ele e outros fundos imobiliários também. Vários fundos imobiliários dá para você fazer essa estratégia. Eu vou deixar aqui no final deste vídeo, fica tranquilo, vou deixar aqui como recomendação no final deste vídeo aqui. Por isso, veja todo o vídeo para você não perder esse conteúdo. E esses 7 fundos imobiliários aqui não é uma recomendação de investimentos, tá? É só para você pegar ali como exemplo, pegar como base de estudos para a sua carteira, para suas estratégias. Cada pessoa tem a sua estratégia. Eu tenho a estratégia diferente para o meu filho também. Alguns desses fundos imobiliários já tem na carteira dele, alguns outros eu vou incluir. Eu estou pensando em montar também uma carteira, pensando na minha aposentadoria de fundos imobiliários, que eu já estou montando de ações, inclusive eu já gravei um vídeo mostrando. E tudo isso aqui que eu apresentei vai colaborar para você para montar a sua carteira de aposentadoria, né? A sua carteira previdenciária de liberdade financeira, seja para você ou para o seu filho também, né? Você pode montar ali no longo prazo para o seu filho aposentar o quanto antes possível. Então é isso, pessoal, contribua, faça a sua parte, vamos para cima. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também para as outras pessoas. Se tiver alguma dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários que eu respondo para você. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço e até mais.